Olá, muito boa noite. Nesta sexta-feira, 15 de janeiro de 2021, eu volto ao assunto coronavírus, mas agora por um outro enfoque. As pessoas têm estado muito ansiosas, um pouco receosas, porque os níveis de contágio e de morte no Brasil passaram dos limites toleráveis. Nós chegamos a 206 mil mortos. Eu, particularmente, perdi 2 familiares para o coronavírus. E a maioria das famílias já tem a notícia que algum familiar mais próximo ou mais distante não conseguiu vencer o coronavírus. E a pergunta que se faz é: e se eu for infectado, o que é que eu faço? Essa é a preocupação. Porque eu não ser infectado está muito bem, está muito tranquilo. A preocupação nossa é se eu for infectado. Então vamos lá. Em 1918 nós tivemos a gripe espanhola. Guardadas as proporções, morreram 253 mil pessoas. Então quando nós chegarmos aqui no Brasil a 253 mil mortos, já estamos em 206 mil, nós teremos alcançado a proporção de 1918 da gripe espanhola. Tanto lá quanto aqui, tem uma situação que é absolutamente certa. As pessoas que melhor resistem ao vírus, as pessoas que contraem qualquer vírus, e este também, com sintomas mais leves ou mais moderados, ou um pouco mais grave, que não haja falta de ar, que não precise hospitalização ou intubação de UTI. São aquelas pessoas que têm boa imunidade, são aquelas pessoas que têm organismo forte. E agora se fala muito em imunidade. E quando se fala em imunidade, se fica receitando medicação, azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina. Isso não é remédio para prevenção. Quem diz isso ou desconhece a composição química de remédio ou está comprometido com a venda do remédio. Se existisse remédio para prevenção do coronavírus, nós não teríamos 206 mil mortos. E se existisse tratamento para o coronavírus, não tinha morrido essa quantidade de pessoas. Nós não temos prevenção química e nós não temos medicação para o tratamento à base de química. Mas os organismos fortes, a boa imunidade, têm dito que resiste melhor ao coronavírus. E como é que eu crio imunidade? O que é imunidade? Imunidade é a capacidade do organismo de resistir aos agentes patógenos externos. O coronavírus, esse vírus, ele entra pelas nossas narinas e chega ao nosso pulmão, pois que um dos exames é aquele de tirar secreções nasais. Ele entra pelas nossas narinas. Daí começa uma dorzinha de garganta. Daí começa a perder o cheiro. Daí vem uma febrezinha. Às vezes mais, às vezes menos. Às vezes uma febre alta, às vezes intermediária, 37 e 38. Rapidinho, o vírus vai para o fígado. Entrou pelo pulmão, vai lá no fígado. Aí eu começo a ficar nauseado, às vezes tem alguma ânsia de vômito e eu perco o paladar, eu não sinto o gosto do alimento. Ou ele assume um único gosto, que é o gosto doce, porque ele altera inclusive a glicose. E em seguida ele vai no rim. É por isso que os infectados muda a quantidade de urinação e a cor da urina. Fica um amarelado forte. Então, pulmão, fígado, rins. Para ter organismo forte, eu preciso ter sangue bom, em quantidade, em qualidade e circulando. Meus amigos,
sejamos francos e leais conosco mesmo. Sangue não cai do céu. Sangue não chove. Eu produzo sangue na proporção da alimentação saudável, dos líquidos que eu bebo e da minha fortaleza do rim. Gente de rim fraco produz pouco sangue, por isso tem as anemias, por isso tem as leucemias, e daí lá vem as histórias de transplante de medula, que é tudo tarefa do rim. Como é que eu faço a prevenção? Como é que eu melhoro a imunidade? Quando o governo, há mais de ano, dizia fiquem em casa, o Ministério da Saúde, as secretarias da saúde, já deveriam dizer o que era importante para manter a imunidade, mas não dizem por quê. Porque eles não têm essa visão ampla de ser humano, eles só pensam em químico. Só penso em indústria química, porque é a indústria química que dita as regras do tratamento. Eu preciso diminuir bastante o doce, porque os doces e as farinhas brancas criam muita umidade no organismo. E a umidade que eu crio por causa dos doces e das farinhas brancas é aquela umidade que depois vai se alojar no pulmão, e quando eu estou na UTI entubado tem muita secreção, muito muco para ser retirado. E às vezes a máquina não dá conta. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, evitar frituras, gorduras ruins. O terceiro aspecto, não comer bebendo para fazer boa nutrição. Hora de comer é comer, beber é uma meia hora antes, 1h30 depois, e evitar os líquidos gelados durante a refeição sólida. E por último, não sobrecarregar a janta para dormir bem. Fazer caminhadas, fazer movimentos para dar movimento para os músculos, para o sangue, para os pulmões. Isso é boa imunidade. Mas eu preciso manter. Ou se eu não comecei a fazer o que eu acabei de dizer, eu tenho que começar. Já começo tarde, mas ainda dá tempo. Eu posso fazer alguns reforços para o meu organismo. Vamos reforçar o pulmão. Chás, não adoça chá nenhum. O chás para o pulmão. Casca da laranja misturada com a casca do abacaxi. Eu posso até raspar o abacaxi, eu como o abacaxi, seco a casca, mas agora não dá tempo de secar, vamos usar assim mesmo. Raspa bem, porque tem alguns espinhozinhos. Eu pico e fervo o chá da casca do abacaxi com a casca da laranja. Vitamina C da laranja, bromelina do abacaxi, reforça bem o pulmão. É uma grande ajuda. Eu posso tomar chá de hortelã, de anis estrelado. E quando o pulmão de fato estiver ruim, eu posso fazer uma composição de equinácea 80% misturada com verbasco 20%. Ele abre bem o pulmão. Eu aqui estou tratando o pulmão, mas eu falei que o vírus entra no pulmão e em seguida está lá no fígado. Nosso fígado precisa de verdes azedos. Então eu estou fazendo prevenção do coronavírus. Eu devo comer muito verde, amargo, radite, rúcula, agrião, bem avinagrada, vinagre colonial ou espremo limão. O verde, azedo, limpa e ajuda o fígado. Isso é prevenção. E para os rins? Os rins precisam dos legumes, tudo aquilo que está embaixo da terra. Batata, cenoura, beterraba, aipim, inhame. Inhame é muito importante. O amendoim, nozes, castanhas, feijão, lentilha, grão de bico, as carnes, de preferência carne vermelha, ovos, de preferência ovos colonial também, porque o ovo de granja não gera pinto, é muito fraco. Essa boa alimentação vai fazer a boa prevenção, vai fazer imunidade forte, organismo forte para resistir a qualquer bactéria, a qualquer vírus.
Resiste melhor, não significa que não seja contaminado. Mas e se eu for contaminado? Pois eu vou fazer exatamente a mesma alimentação, só que agora em forma de caldos, os mesmos chás para o pulmão. Os alimentos, eu tenho que produzir sopa de legumes para tomar o caldo, porque não há apetite, não há disposição. E é importante tomar esses caldos, inclusive com algum pedacinho de carne de galinha caipira, melhor que fosse assim, senão carne de gado ou carne vermelha. Por quê? Porque durante o tempo que eu estou infectado, não tem apetite, não tem disposição para comer, perde muito peso, não é interessante perder peso em tempo de doença. Mas tem um detalhe. O coronavírus ele traz, o intestino fica muito lento, o intestino dá diarreia, um pouco de diarreia. Os mais jovens normalmente têm um pouco de diarreia. Então é interessante para esses jovens que têm um pouco de diarreia, tomar chá de poejo misturado com pitangueira. Esse chá ou chá de romã, come a romã, o chá da casca da romã ajuda bastante. Mas se a diarreia não for muito violenta, deixa que ela continue, porque ela está mandando o vírus embora via fezes. O normal é ter o intestino lento. E aí eu tenho que tomar algum laxante. É por isso que alguns governantes idiotas falam no ivermectina. E tem tantos idiotas seguidores que falam do ivermectina. Mas ivermectina é um remédio que vem da veterinária há muitos anos. Ele é muito forte, um comprimido a cada 15 dias, para matar os vermes do intestino. Mas eu corro o risco de matar muito verme do intestino, os bons e os ruins, e deixo o intestino fragilizado, não esquecendo que o nosso intestino é o corredor, é o esgoto do nosso pulmão. Então eu posso tomar óleo de rícino. Coloca na cápsula o óleo de rícino para facilitar, 2 ao dia por uns 5 dias, e bebe bastante chá de erva doce. Soltou o intestino, já começou a resolver o problema viral. Porque o problema viral traz isso, ele traz diarreia, traz intestino lento. Se é diarreia, já falei o que tem que fazer, se é intestino lento, tem que soltar. E o bom mesmo para soltar o intestino é uma boa canja de galinha caipira. E olha aqui, ó, engrossa um pouquinho essa canja com farinha de mandioca. Temperinhos verdes, dentinho de alho, pouca gordura, pouco sal. Engrossa, faz um mingauzinho suave de farinha de mandioca naquela canja da galinha caipira e bebe, o intestino logo está solto. O vírus só gosta de intestino, de organismo fraco. Se o organismo está forte, o vírus não habita por muito tempo. Então, na prevenção, eu preciso daquela alimentação saudável. Agora, contrair o vírus. Tenho febre, tenho um cansaço generalizado, alguma dor de garganta, intestino está diarreico ou ressequido, ou não defeca. Aqui eu preciso de um laxante ou não, um adstringente. E alimentação à base de canjas, repouso, muito repouso, descanso, cama, local arejado. Continuar usando máscara, que é importante no contato com pessoas menos que 2 metros. Fazer essas medidas preventivas sanitárias como prevenção. Se agora eu fui contaminado pelo vírus, eu não vou relaxar na prevenção, mas agora eu preciso ter uma medicação a mais. É pura bobagem prescrever azitromicina, hidroxicloroquina e ivermectina se eu não tive falta de ar. Porque se eu tiver falta de ar, eu tenho que hospitalizar. E aí, hospitalizado, eu não posso resolver muito. Aí o hospital vai saber o que ele precisa fazer, inclusive dar oxigênio. Mas eu tenho dito que o excesso dessa medicação química é em ambiente de hospital. Se o organismo for fraco, for debilitado, o paciente não vai segurar, o paciente não vai conseguir suportar, ele vai morrer. Por quê? Porque eu já estou debilitado, essa carga de antibióticos, e é uma carga, pelo que se sabe, vai levar o organismo a ficar mais fraco
E aí o paciente não resiste, porque excesso de medicação química no hospital acaba se associando ao vírus e deixando o vírus mais potente. É necessária uma medicação química, 2 ou 3 comprimidos de azitromicina? Sim. É necessário repor vitamina D? É muito necessário, que eu posso fazer fora do ambiente hospitalar. Agora, fora do ambiente hospitalar, eu posso repor a vitamina D comendo carne, ovos, peixe e tomando sol. O sol é o melhor repositor de vitamina D, principalmente aquele sol da manhã. Então, seja fazendo a prevenção ou fazendo o tratamento se eu for infectado, nós temos muitos infectados no Brasil. Quase 10 milhões. Andamos perto de 10 milhões de infectados. Nós temos 206 mil mortos. São muitos os mortos? Claro que são. As autoridades sanitárias no país nosso, como nos Estados Unidos e algum outro, estão totalmente atrapalhadas num jogo político que enoja enquanto o povo continua morrendo. Agora, vamos fazer a nossa parte, a prevenção e continuar com a prevenção. Porque, a meu ver, e não estou fazendo profecia nenhuma, esse vírus não é o último. Há uma tendência mundial de que ele cada vez nos visite com mais frequência. Não é esse, mas é um outro do outro tipo. O melhor de tudo é a prevenção. E essa gente de muito remédio químico, de muito remédio para dor, de muito remédio para depressão, são aqueles que baixam muito a imunidade. E na hora que tiver uma doença viral, o organismo está debilitado e com pouca capacidade de resistência. Acho que disse o que precisava ser dito. Antes de encerrar, inscreva-se no nosso canal Uxin Clínica do YouTube. Ajude a levar essas ideias adiante. E se discorda delas, também manifeste-se. Afinal de contas, ciência não tem dono. Agora é preciso, de fato, fazer ciência e não seguir cegamente protocolos que não têm dado bom resultado. Até porque tem uma certa evidência de que pacientes que ficam em UTI, pacientes que ficam em ambiente hospitalar por muito tempo, depois não conseguem viver de forma saudável fora da máquina, fora da UTI, porque o pulmão ficou debilitado. Reforcemos o pulmão, tratemos o fígado, tratemos o rim, reforço. Isso é imunidade, isso é organismo saudável, isso é o que vai vencer fungos, vírus, bactérias, que vai dar capacidade de resistência e vida longa. Bom final de semana a todos. Lembrando que o nosso WhatsApp da clínica mudou. É o mesmo telefone convencional 3217-7788. Até o próximo encontro. Bom final de semana. Boa noite.